aí, galera, tudo tranquilo? Vamos continuar aí com a nossa segunda aula de evolução, tá? Eu disse que dividi a aula em duas partes, então é uma sequência, na verdade, da nossa primeira aula. Lembrando que na nossa primeira aula de evolução, nós terminamos a aula falando sobre teoria sintética da evolução. E aí nós vimos que a teoria sintética da evolução ela vai justificar o que Darwin não conseguiu explicar em sua teoria. Apesar da grande importância da teoria darwinista, o que ele não consegue justificar, tá, entra na teoria sintética da evolução. Então, lembram que a teoria sintética da evolução, ela tem basicamente três fundamentos. Quais são eles? Primeiro, a causa da variabilidade proposta por Darwin. A causa da variabilidade são as mutações. E as mutações são alterações que acontecem no material genético. Vamos pontuar já isso aqui. Só para retomar, né, seguindo essa linha de raciocínio, então na teoria sintética da evolução nós temos as mutações como um dos fundamentos. A mutação traz a novidade evolutiva. A recombinação gênica, pelo processo de reprodução sexuada que exige a formação de gametas por meiose, nós temos aí o crossing over, que vai espalhar, digamos assim, essa característica e ela pode ser transmitida para os descendentes. Então temos as mutações como quem traz a novidade. Essa novidade ela vai se espalhar pelo processo reprodutivo por meio da recombinação gênica, ou crossing over. E o terceiro fundamento é a seleção natural de extrema importância, beleza? E nós hoje vamos aprofundar um pouquinho esses temas, beleza? Então, olha só. Teoria sintética da evolução. Pronto, já podemos aí dar continuidade com os fundamentos aí, os três fundamentos da teoria sintética da evolução, como eu disse na aula anterior. Muitos autores chamam de neodarwinismo, tá? Tudo que foi publicado depois da morte de Darwin entra como neodarwinismo. A teoria sintética da evolução, ela traz alguns fundamentos a mais. Porém, é muito comum você encontrar esse sinônimo. Inclusive, nos nossos slides, no final da aula, você vai encontrar lá. Teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Beleza? Olha só. Novidades que um organismo vem apresentar em suas características, elas devem ocorrer inicialmente em seu material genético. E essas novidades são as mutações. São alterações, e a gente vai levar em consideração aqui as mutações gênicas, olha só. Mutações gênicas ocorrem na sequência de bases nitrogenadas que constituem o DNA. Então, as mutações gênicas, naturalmente, elas podem exibir três condições. Elas podem ser positivas, negativas ou ainda neutras. Então, gente, mutações, tá? São eventos aleatórios, erros que acontecem com o material genético, com o DNA, e que podem, esse erro, trazer características positivas, negativas ou neutras. Essas características serão transmitidas para os descendentes por meio do processo de recombinação gênica, que ocorre com a formação dos gametas e, naturalmente, com o processo de reprodução sexuada. Então, quem traz a novidade? Mutações. As mutações, junto com as recombinações, podem alterar a frequência de alelos na população. Então, recombinação gênica, que também chamamos de crossing over,
Relembrando, e a gente vai ver isso ainda nas nossas aulas de histologia, o crossing over ou permuta gênica ocorre na meiose, processo que nós, animais, realizamos em nossas células quando elas vão dar origem a gametas. Ocorre na meiose 1, tá? Na prófase 1, especificamente numa fase chamada paquítenon, beleza? A gente vai ver isso mais adiante, é só para você já ir associando os conceitos, beleza? E aí nós temos a seleção natural. A seleção natural, ela é quem vai dizer se aquela característica que apareceu pela mutação e foi passada para os descendentes naquela população, se essa característica é positiva ou negativa. Neutra é indiferente, naturalmente, tá? Então, a natureza é quem vai selecionar. E a seleção natural, ela apresenta 3 situações. Presta bem atenção. Olha só. A seleção natural, ela pode ser dos tipos direcional. Olha, gente, muita atenção para esses conceitos que eu vou colocar aqui. Lá no finalzinho da nossa aula, como sempre, eu vou dar aquela sequência de slides que a gente consegue fazer um feedback e isso te ajuda muito a memorizar de uma maneira bem tranquila o conteúdo, beleza? Então, pega esses pontos básicos aqui. Olha só. A seleção natural, ela pode ser do tipo direcional, ela pode ser do tipo estabilizadora, e ela pode ser do tipo disjuntiva ou disruptiva. Presta bem atenção para isso. Imagina que bactérias, naturalmente, elas apresentam suas características que podem torná-la resistente a um determinado antibiótico. Já outras bactérias, naturalmente, elas já apresentam essa característica, são sensíveis ao antibiótico. Então percebe que nós temos 2 variações. 2 variedades de bactérias. Uma que é resistente e outra que é sensível. Resistente, sensível. Se você fizer a administração do antibiótico, as sensíveis irão desaparecer, ficando o extremo, que é resistente. Então, pensa bem comigo. Na seleção direcional, eu tenho 2 variações, basicamente, as que são sensíveis e as que são resistentes. As sensíveis são eliminadas mediante a presença do antibiótico, tá? Quem está dentro dessa faixa de sensibilidade é eliminada e apenas aquelas extremas que apresentam resistência é que irão permanecer no local. Então, o que é que a seleção direcional faz? Ela escolhe apenas um fenótipo extremo. Ela direciona, só fica esse indivíduo com essa característica aqui, beleza? Então fica um fenótipo extremo. Olha só. Temos uma seleção que é chamada de estabilizadora, tá? Eu vou usar um exemplo aqui dessa vez, que eu acho bem interessante. Olha só. Estabilizadora, ela tende a apresentar, ou seja, a manter indivíduos que apresentam características intermediárias. Por exemplo, um peso ideal para um recém-nascido é em torno de 3,3 quilos, beleza? 3.300. Então, pensa comigo. O peso ideal para esse recém-nascido é em torno disso, certo? Então, se você analisar, se a criança tem 3.300, ela está dentro de um peso ideal para o seu desenvolvimento. Crianças que apresentam peso abaixo ou acima de 3.300, perceberam? Eu tenho 3.300, abaixo de 3.300 ou acima de 3.300, apresentam uma tendência maior de ter problemas de desenvolvimento, conduzindo aí ao óbito. Então, nós temos aí, olha, abaixo de 3.300, acima de 3.300 e 3.300 como um número aí intermediário, onde eu tenho basicamente os indivíduos intermediários é que devem permanecer.
Esse mesmo exemplo ele pode ser aplicado para o caso da anemia falciforme. Então, na estabilizadora, não ficam os extremos, fica o indivíduo intermediário. Beleza? Tranquilidade? Continuando. Olha só. Fenótipo intermediário. Beleza? Vê bem. Nós temos no primeiro caso, direcional, fica um, que é o extremo. Na estabilizadora fica o intermediário, tá? Já no caso da disruptiva ou disjuntiva, a seleção irá atuar mantendo indivíduos com fenótipos extremos. Os intermediários todos devem ser eliminados. Por exemplo, existe um tipo de caramujo que ele apresenta variações na cor, desde uma coloração escura até uma coloração clara, apresentando aí organismos intermediários. Imagina uma determinada área, onde nós temos nessa área uma gramínea cobrindo o solo, e a gramínea numa coloração mais escura, favorece a camuflagem do caramujo, que é mais escuro, e em alguns locais, na ausência de gramínea, eu tenho areia, uma areia mais clara. Então, o caramujo escuro migrará para a gramínea, o caramujo mais claro migrará para a areia, e os que apresentam fenótipos intermediários, eles não conseguem se adequar à gramínea nem à areia por conta da sua coloração. Dessa maneira, esses caramujos, eles se mostram mais visíveis às aves predadoras, levando a uma tendência de redução do número. Então, dentro dessa situação, permanecem os fenótipos extremos, que é a caracterização da seleção disruptiva ou disjuntiva. Permanência dos fenótipos extremos. Beleza? Tranquilidade? Olha só. Então, gente, nós temos aqui, repare bem, a teoria sintética, fundamentada nas mutações, e eu trago aqui para vocês as mutações gênicas, que podem ser positivas, negativas ou neutras, se tratam de eventos aleatórios não direcionados pela atividade ambiental. O meio, fatores ambientais podem causar mutações? Podem, mas não de maneira direcional com uma determinada finalidade, beleza? Por exemplo, a exposição à radiação solar pode causar câncer de pele. Eu não posso afirmar que vai causar. Pode causar, há uma grande probabilidade. Se expor ao sol não vai induzir você a desenvolver a imunidade a essa situação. Beleza? Olha só, então temos as mutações, a recombinação gênica com o crossing over, que vai espalhar essas características, tá? Que apareceram pelas mutações, e a seleção natural, tá? O ambiente atuando aí para selecionar organismos. Dentro dessa perspectiva, nós temos aí as seleções direcional, estabilizadora e disruptiva ou disjuntiva, com os exemplos citados. Um outro exemplo que é bom que você fique ligado, preste muita atenção para essa condição, é aquele melanismo industrial que ocorreu na Inglaterra em 1895, com o desenvolvimento de indústrias, tá? A Revolução Industrial. E aí o que a gente observa? É instalado um parque industrial em Manchester, tá? E ali em áreas próximas, as árvores elas tinham os troncos cobertos por líquens. E o líquen tem uma cor mais clarinha. Tem uma espécie de mariposa chamada Biston betularia, que essa espécie ela apresenta variações na coloração. Mariposas com a cor clara e mariposas escuras com a cor negra. Então o que é que acontece? Se o ambiente ele não apresenta poluição, naturalmente há um predomínio de líquens cobrindo os troncos das árvores. Então, nessa situação, as mariposas claras pousam nos troncos e ficam camufladas, não sendo perceptíveis para as aves. Já as mariposas escuras, quando pousam no tronco das árvores, elas são presas fáceis para as aves. Com a instalação do parque industrial, a eliminação de poluentes pelas chaminés, os poluentes
chegam até as árvores, levando à destruição dos líquens, e aí as árvores começam a mostrar um caule, tá? Com uma coloração mais escura. Dentro dessa nova condição ambiental, as mariposas negras, elas encostam no tronco das árvores e elas ficam camufladas, não sendo perceptíveis para as aves. A coisa inverteu. Já as mariposas claras, elas são presas fáceis para as aves que são predadoras. Então a gente tem um bom exemplo de seleção. O princípio básico aí da seleção natural, a questão das mariposas, beleza? O parque industrial aí como influência nessa frequência de indivíduos na população, beleza? Então, gente, olha só. Dentro dessa ideia, nós temos aí a frequência de indivíduos na população, ela sofreu alterações em decorrência de um fator ambiental. Então, a população ela foi mudando ao longo do tempo. E quando a população ela se modifica ao longo do tempo, nós estamos falando aí em uma evolução. Beleza? Vamos dar uma olhada agora no nosso próximo ponto para a gente fazer uma análise de quando as populações estão em processo de evolução. Beleza? Vamos lá. Então, nós vamos observar que uma população evolui quando ela se modifica ao longo dos tempos. E essa modificação ela pode ser observada pela frequência de alelos ou genes que estão presentes no material genético, tá? Se a frequência de alelos ou genes de uma população ela está se modificando ao longo do tempo, isso indica que essa população ela pode estar passando por um processo de evolução, beleza? E aí, podemos analisar a frequência alélica e a frequência genotípica. A gente vai perceber essa diferença aqui, certo? Então, a matemática ela entra como um fator muito importante aí na caracterização de uma população, se ela está evoluindo ou não. Essa questão matemática, que a gente consegue analisar se uma população está evoluindo ou não, é a unidade de evolução, como eu já falei para vocês, da população. Essa população sendo analisada, se ela tem alterações ao longo do tempo, ela pode estar evoluindo. Dois matemáticos, Hardy e Weinberg, elaboraram um teorema que diz quando uma população não está evoluindo. Ou seja, se a população não está evoluindo ao longo do tempo, significa que essa população ela está em equilíbrio, que é o equilíbrio de Hardy e Weinberg, baseado em seu teorema, o teorema de Hardy e Weinberg. E o que é que o teorema coloca para dizer que uma população ela não está evoluindo ao longo do tempo? Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Em genética de populações, que é a forma como nós vamos analisar a genética de populações, presta muita atenção para isso. Ela não irá analisar o indivíduo, ela vai analisar a população ao longo do tempo para saber se essa população está ou não evoluindo. Hardy e Weinberg lançaram um teorema, aqui ó. O teorema de Hardy e Weinberg, ele diz que uma população está em equilíbrio se, ó, a população está em equilíbrio, o que significa uma população em equilíbrio? Se ela está em equilíbrio, ela não está mudando. Se ela não está mudando, ela não está evoluindo. E aí? Ela não evolui se obedecer a alguns parâmetros. Quais são os parâmetros que Hardy e Weinberg propuseram para afirmar que aquela população ela não estará evoluindo? Primeiro, uma população, para que ela não sofra fatores evolutivos,
ela deve ser numericamente grande. Primeiro ponto. A população, ela deverá ser numericamente grande. Por que isso? Vejam só. Se nós temos uma população pequena, em torno, vou usar um exemplo bem hipotético aqui. Se nós temos uma população pequena, tá? E nessa população de 10 indivíduos, se 10 indivíduos constituem uma população e 2 indivíduos sofrem uma mutação, isso automaticamente já mostra que 20% da população está com uma nova característica. E isso mostra um número significativo na mudança da frequência desses alelos na população, beleza? Agora imagine você que aquela população ali que você está analisando, ela tem 100 mil indivíduos. Se essa população tem 100 mil indivíduos e 2 sofrem mutações, que são eventos aleatórios que qualquer população pode, indivíduos de qualquer população podem sofrer, tá? Então, se em 100 mil indivíduos 2 sofrem mutação, esse número ele ainda é muito insignificante para a gente afirmar que essa população está mudando. Então, para que uma população esteja em equilíbrio, ou seja, ela não esteja mudando, ela deverá ser numericamente grande. Primeiro ponto aí. Digamos que essa população, ela apresenta indivíduos que sofreram uma mutação. O ideal é que a mutação não aconteça, porque a mutação sempre pode trazer, sempre pode, não é que vai, sempre pode trazer novas variáveis. Então, caso ocorra uma mutação e essa característica apareça, imagina que essa característica é uma característica recessiva. Se 2 indivíduos com característica recessiva cruzarem entre si, tá? Essa característica aparecerá em toda a prole. Mas se esses indivíduos recessivos cruzarem com os indivíduos homozigóticos dominantes dessa população, essa característica não vai se expressar. Ou vai demorar muitos e muitos anos para que, num determinado momento, os alelos venham a se encontrar e apresentar indivíduos aí com característica recessiva. Então, para evitar que essa característica ela venha a aparecer, é interessante que os organismos apresentem cruzamentos aleatórios e não direcionais. Beleza? Ó, só para exemplificar isso. Se aparece um indivíduo azinho em uma população que ela é azão, a população é azão, naturalmente, predominantemente aí até o aparecimento dessa variável. Então, na população gigantesca aí que eu tenho indivíduos azão, aparecem 2 indivíduos azinho. Se os indivíduos azinho cruzarem entre si, todos os descendentes serão azinho, aumentando aí a frequência de azinho nessa população. Porém, se o cruzamento for aleatório e azinho cruzar com azão, toda a prole será azinho, continuando a exibir a característica dominante. Perceberam? Então, não devem ocorrer cruzamentos direcionados. Os cruzamentos devem ser aleatórios, ou seja, panmíticos. Beleza? Vamos pontuar isso aqui. Ok? E aí, como eu disse, as mutações elas estão aí pode acontecer a qualquer momento. É um evento raro, sim, mas podem acontecer. E mutações podem trazer novidades evolutivas. Como o equilíbrio propõe que a população não estará evoluindo, é interessante que não aconteçam mutações. Então, para cá.
não devem ocorrer mutações. Por quê? Porque mutações podem trazer novidades evolutivas para uma população. Beleza? Um outro fator que deve acontecer para que a população não esteja aí em evolução. Um outro fator seria não deve ocorrer fluxo migratório. Olha só. E aí, vamos exemplificar essa questão aqui do fluxo migratório. Imagina que numa determinada área, ó, eu tenho uma determinada área aqui, e eu tenho aí 10 indivíduos. 8 com a característica vermelha, 2 com a característica preta. Então, essa população ela está vivendo nesse ambiente por milhares de anos e ela mantém essa frequência, 80 para 20. Se ela mantém essa frequência 80 para 20, ao longo de milhares de anos, ela está em equilíbrio. Mas se esses organismos emigrarem, automaticamente essa população passou a ser 100% de indivíduos com uma mesma característica, alterando a frequência de 80, 20 para 100%. Então perceba que quem alterou a frequência foi o movimento migratório, a emigração. Da mesma maneira, poderia ocorrer uma imigração. A população toda ser formada por indivíduos vermelhos e chegar em indivíduos com a característica preta. Então, os fluxos migratórios podem alterar a frequência de alelos em uma população. E se alteram a frequência de alelos em uma população, nós temos aí a quebra do equilíbrio. E um outro fator o último fator, não deverá ocorrer seleção natural. Por quê? Porque a seleção natural ela tende a escolher determinadas características que aparecem aleatoriamente na população. Se uma população apresenta uma característica homogênea ao longo do tempo e por uma mutação surge uma nova característica e essa característica ela se mostra mais vantajosa, a tendência da natureza é selecionar, aumentando assim a frequência dessa característica na população. Então, gente, vamos simplificar? Hardy-Weinberg, em seu teorema, propõe condições para que uma população esteja em equilíbrio. O que é uma população em equilíbrio? É uma população que não está evoluindo. E para ela não evoluir, ela não deverá ter alterações na frequência gênica e genotípica ao longo do tempo. Para que isso aconteça, para que ela esteja em equilíbrio, ela deverá ser numericamente grande, ela deverá ter cruzamentos panmíticos aleatórios, não deve ocorrer mutação, não deve ocorrer fluxo migratório, nem seleção natural. Agora vamos pensar na expressão matemática que conduz a essa característica. Vê bem, a expressão matemática que levará a isso é aquela expressãozinha que vai determinar de que maneira a gente pode calcular a frequência alélica e a frequência genotípica de uma população. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Olha só. Repara bem. Vamos considerar aqui, vejam que eu sempre falei, mencionando uma característica, para que a gente possa ter uma análise mais simples, beleza? Vê bem. Imagina que uma determinada característica a característica A ela é determinada por 2 alelos. Ou melhor, deixa eu fazer assim, para não misturar com os alelos.
característica X, ela pode ser determinada por alelos dominantes e recessivos. Azão e azinho. O indivíduo ele poderá ser azão-azão ou azão-azinho para dominantes e azinho-azinho para recessivos, beleza? Então, em uma população, eu sei que eu tenho ali misturado naqueles indivíduos, ali em todos eles, o alelo azão e o alelo azinho, beleza? Então, independente da maneira como esses alelos estão dispostos em cada indivíduo, eu sei que naquela população eu tenho azão e azinho. Se eu pegar todos os alelos azão e azinho daquela população e eu somar, aí vamos entrar na expressão matemática, tá? Eu terei 100% dos alelos daquela população, beleza? Em genética de populações, nós vamos chamar o alelo dominante, repare bem, o alelo dominante nós vamos chamar de P. E Q, o alelo recessivo. Q é o alelo recessivo. Então, como eu disse a vocês, naquela população eu sei que eu tenho azão e azinho, e o total de azão e azinho daquela população vai me dar 100% dos alelos que aquela população apresenta. Nós vamos substituir azão por P e azinho por Q. Então, nós teríamos assim, ó. Naquela população, P mais Q é igual a 1. Por exemplo, imagine que a frequência do alelo naquela população azão é igual a 0,7. E a frequência do alelo azinho é igual a 0,3. Então, naturalmente, nessa população eu tenho 0,7 mais 0,3 é igual a 1. Cálculo da frequência alélica. Então, eu tenho aqui, ó. Para que serve isso? Se essa população hoje apresenta azão P igual a 0,7 e azinho Q igual a 0,3, e daqui a 1000 anos ela continuar mantendo 0,7 para azão e 0,3 para azinho, ou P 0,7, Q 0,3, significa que nesse intervalo de tempo a população não evoluiu. E provavelmente ela obedeceu aqueles parâmetros do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Beleza? Olha só. Nós chegamos ao cálculo da frequência alélica. E como é que eu vou fazer o cálculo da frequência genotípica? Vê bem, naquela população, usando o mesmo exemplo que eu sei que naquela população eu tenho o alelo azão e azinho, de que maneiras esses alelos podem se combinar? Vamos ver isso aqui agora. Ó, qual é o tipo de cruzamento em uma população onde eu tenho o alelo azão e azinho distribuídos aí de maneira aleatória nesses indivíduos, que vai me dar a maior probabilidade de combinações? Em uma população que eu tenho azão e azinho, qual é o tipo de cruzamento que me dá a maior diversidade de combinações? Pensa comigo. Azão, azinho, heterozigoto cruzando com heterozigoto, me dará a maior variação entre os descendentes. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, a gente vai deduzir a partir daqui a fórmula que calcula a frequência genotípica. E os genótipos são as combinações que o indivíduo pode apresentar, diferente do alelo isoladamente, beleza? Então, vamos agora deduzir a fórmula que eu vou utilizar para o cálculo da frequência genotípica, beleza? Então, nós temos aqui, ó, esboçando esse cruzamento, usando aquele quadrado de Punnett da genética.
Vamos lá, vamos substituindo aqui. Esse indivíduo aqui, ele forma, após a meiose, 2 tipos de gametas. Azão e azinho. O outro indivíduo obedece à mesma condição. Azão e azinho. Vamos lá. Fazendo o cruzamento, eu tenho azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Substituindo, P é dominante, Q é recessivo, nós teríamos aqui, ó. Beleza? P vezes P, P ao quadrado. P vezes Q, PQ, Q vezes P, colocando o dominante na frente, só por uma questão de organização. PQ e Q vezes Q, Q ao quadrado. O total disso aí equivale a 100% da população. Então, para se fazer o cálculo da frequência genotípica na população, eu vou pegar o somatório disso aqui. Vamos lá. Trazendo para cá P quadrado, o somatório, mais PQ 2 vezes, mais Q quadrado. Tudo isso aí vai me dar 1. Beleza? Então, quem é P quadrado? Dentro da população, P quadrado é azão, azão. É o genótipo dos indivíduos homozigóticos dominantes. 2PQ é azão, azinho. E Q quadrado, azinho, azinho. E aí você vai fazer um exercíciozinho aí bem simples. Eu vou resolver umas questões aí e vou colocar para vocês também exercitarem em casa. Importantíssimo. Um assunto tranquilo, mas que você tem que dar uma atençãozinha. Se nós pegássemos aqui, se eu te perguntasse, presta muita atenção, você vai fazer aí em casa, tá? Se eu te perguntasse qual é o número, qual é a frequência dos indivíduos homozigóticos dominante nessa população, considerando a frequência alélica anterior. P é igual a 0,7. Q é igual a 0,3. O que é que você vai fazer aí em casa? Você vai pegar 0,7 e vai colocar aqui na fórmula. 0,7, olha só, vou te ajudar só um pouquinho. Ó. Zero sete mais 2PQ. P é 0,7, Q é 0,3. Mais, olha só. E aí, com isso, se nós já... Eu vou responder para você, fica tranquilo. Nós já teremos aí, colocando em porcentagens, as porcentagens de indivíduos. Colocando em porcentagem já vou transformar aí, ó. 49% dos indivíduos são azão, azão, é o genótipo deles. Daí o cálculo da frequência genotípica. 42% dos indivíduos são heterozigóticos, beleza? Aí fica fácil, né? 49 com 42, o que é que a gente tem? 91. Ficando aí 9% dos indivíduos recessivos. E aí? Para que isso aqui? Aí, mais uma vez, esse cálculo é feito para perceber se a população não está evoluindo ao longo do tempo. Se hoje a população apresenta essa relação numérica e daqui a 500 anos ela apresentar a mesma sequência numérica, nós vamos perceber que durante o intervalo de 500 anos, essa população ela não estava evoluindo. Beleza? Tranquilidade? Olha só, presta muita atenção agora para os nossos próximos passos. Nós falamos sobre a teoria sintética da evolução, sobre os fundamentos que foram as mutações, recombinação, seleção. Nós vimos os tipos de seleção natural, direcional,
estabilizadora, disruptiva. Nós vimos que uma população ela não estará evoluindo se ela obedecer os parâmetros de Hardy-Weinberg, do teorema. Se ela sair desses parâmetros, ela pode evoluir, que são os desvios ao equilíbrio de Hardy-Weinberg. E se a população ela apresentar algumas outras variações ali dentro daquela perspectiva que a gente viu, a gente pode perceber que ela está mudando. Vê bem, eu vou trazer um próximo ponto aqui para vocês, falando sobre migração, sobre deriva gênica e sobre princípio do fundador, que podem conduzir a alterações em uma população. Vamos a eles? Faz aquele print, para dar aquela paradinha, reflete, para você poder avançar. Vamos lá? Olha só, preste bem atenção. Alguns outros fatores podem alterar a frequência de alelos em uma população. Eu já falei sobre a migração. Dentro da teoria sintética da evolução, nós vemos os fatores de mutação, recombinação e seleção. Mas seguindo o teorema de Hardy-Weinberg, nós vimos que uma população ela pode sofrer alterações se ela passar por movimentos migratórios. Então, o movimento migratório pode alterar uma população. Nós temos ainda alguns pontos que eu queria colocar para vocês aqui, que são eles a deriva gênica e o princípio do fundador, que podem alterar uma população. Vamos dar uma olhada nisso. Vê bem, eu vou trazer um exemplo aqui bem prático, bem simples, bem direto, para a gente fazer aqui uma colocação da deriva gênica e do princípio do fundador, beleza? Vê bem, imagina que você tem aí numa floresta uma quantidade de árvores com a característica X. E outras árvores com a característica Y. E elas apresentam essa frequência, elas mantêm essa frequência por centenas de anos sem nenhuma alteração. Ou seja, essa população está em equilíbrio. Se essa população está em equilíbrio, ela tende a permanecer em equilíbrio. Agora imagina que um fator externo como por exemplo uma catástrofe, uma queimada, tá? Ela aleatoriamente, essa queimada destruiu a maior parte das árvores X, ficando aí a árvore Y em uma frequência maior. Então veja que a gente teve uma mudança drástica da frequência de indivíduos em uma população causado por um fator externo. Isso é o que nós chamamos de deriva gênica, é a mudança drástica da frequência de indivíduos em uma população por conta de um fator externo. A partir agora dessas mudanças que aconteceram no ambiente, a nova população, tá, vai mostrar um aumento dos indivíduos Y. Tá? Esse evento favoreceu aí os indivíduos Y. E, a partir desse momento, essa população nova ela vai aumentar. É o que nós chamamos de princípio do fundador. Os organismos que permanecem, eles vão trazer essa população com novas características naquele ambiente. Temos aí o princípio do fundador. No finalzinho da aula, eu vou colocar isso aí de maneira, tá lá bem bonitinho, de maneira conceitual nos slides,
para você fazer a sua anotação numa boa e tá no material de vocês também da mesma maneira, beleza? Tá lá no PDF na plataforma. Tranquilidade? Então, olha, vamos recapitulando. O que é que a gente já viu aqui hoje? Teoria sintética da evolução, mutação, recombinação, seleção natural e os tipos de seleção. Nós vimos o melanismo industrial, tá? Como um exemplo aí para a seleção, um princípio da seleção natural. Nós vimos que a genética de populações ela vai analisar a frequência de indivíduos em uma população ao longo do tempo, beleza? E nós vimos, para que essa análise seja feita, o cálculo da frequência alélica, P mais Q igual a 1, o cálculo da frequência genotípica, P² mais 2PQ mais Q² igual a 1. E outros fatores que podem conduzir a alterações, além da migração, nós temos a deriva gênica, que uma catástrofe, um fator externo pode alterar a frequência de indivíduos em uma população, e a nova população que surge, derivada dessa população, representa o princípio do fundador. Beleza? E aí, gente? Vamos pensar, seguindo esse raciocínio, que a população ela está mudando ao longo do tempo. E mudanças em uma população podem conduzir ao aparecimento de novas espécies. E como é que eu chamo o evento que conduz à formação de novas espécies? A ação de formar novas espécies é a especiação. Vamos olhar isso aqui agora? Bem, gente, nós temos aí a especiação como o processo de formação de novas espécies. Uma espécie é um grupo, usando um conceito bem atual, é um grupo de organismos. A espécie, na verdade, a espécie é representada por um grupo de organismos que vivem numa mesma área, que apresentam características semelhantes, que podem se reproduzir, sofrer mutações e gerar novos indivíduos. Esse é o conceito básico de espécie. Porém, a espécie ao longo dos tempos ela pode sofrer um processo de modificação. Nós temos espécies, tá? Como indivíduos com alto grau de similaridade. Nós temos raças ou subespécies, como indivíduos com algumas variações, raças ou subespécies, apresentam algumas variações, mas que podem continuar cruzando entre si, dando origem a novos indivíduos. Já nós teremos aí, avançando um pouquinho o pensamento para o processo de especiação, os fatores que podem conduzir à formação de novas espécies, algumas situações. A primeira coisa, para a gente ter o processo aí de formação de novas espécies, usando um pensamento bem básico, é o isolamento geográfico. O isolamento é a premissa, seria uma condição inicial para a especiação. Imagina só que um determinado grupo de indivíduos, uma população, só relembrando, é conjunto de indivíduos da mesma espécie, vivem numa mesma área, no mesmo intervalo de tempo. Esses indivíduos que vivem nessa área, imagina que com a dinâmica ambiental, a dinâmica da Terra, ocorra aí ao longo do tempo algum evento geológico que coloque uma barreira geográfica separando essa população. Olha só. A população vivia numa mesma área, tá? Indivíduos da mesma espécie, potencialmente capazes de cruzar entre si e gerar descendentes,
mas um evento geológico colocou uma barreira entre eles. Dividiu essa população em duas novas populações. Ou melhor, a mesma população a princípio, porém em dois locais isoladamente. Nós temos aqui a separação desses indivíduos em duas áreas distintas. Então, esse isolamento gera a falta de contato entre os organismos. Então, nós teremos aqui, duas populações separadas por uma barreira geográfica. Se existe uma barreira geográfica, nós vamos falar em alopatria. Alopatria, locais diferentes. Os organismos continuam a se reproduzir entre si. Digamos que eu vou chamar população 1, população 2. Digamos que na população 2, aleatoriamente, aconteceu uma mutação. E essa mutação fez com que os organismos trouxessem uma nova característica positiva. Olha só, a gente já está quebrando aí o equilíbrio de Hardy-Weinberg. A população já está mudando. Então, esses indivíduos, eles começam a cruzar entre si. Esses têm características mais interessantes. Já não temos mais cruzamentos pamíticos. Os cruzamentos estão sendo direcionados. E essa característica é positiva. A natureza começa a selecionar. Então, no processo de seleção natural, incluindo eventos como competição, os indivíduos em azul eles começam a se tornar mais numerosos. E com o passar do tempo, ocorre a extinção do organismo inicial. Então, veja o que aconteceu. Eu tinha uma população, ocorreu o isolamento geográfico. O isolamento geográfico não determinou a especiação, mas ele contribuiu por favorecer essa separação. Aleatoriamente, os indivíduos da população 2 sofreram uma mutação que trouxe uma característica vantajosa, os cruzamentos ocorreram entre eles, eles começaram a aumentar numericamente, a natureza selecionou esses indivíduos por terem características mais viáveis, e imagina que num determinado momento, os organismos aqui voltaram a ter contato com a população anterior. Só que eles somaram tantas mudanças ao longo do tempo que eles não são mais compatíveis. A partir desse momento, eles tentam cruzar, mas eles não cruzam mais. E aí nós temos o que chamamos de isolamento reprodutivo. Então, a confirmação de que ocorreu a especiação da especiação é o isolamento reprodutivo. Veja que o isolamento geográfico ele não confirma a especiação, ele é uma condição que favorece. Mas quando é que você vai afirmar que houve especiação? Quando os organismos voltam a se encontrar e eles não cruzarem mais, não conseguirem mais gerar descendentes. E aí nós teremos a especiação confirmada pelo isolamento reprodutivo. Perceba que nessa condição houve uma alopatria. O que é uma alopatria? Os organismos permaneceram em ambientes diferentes, separados aí por uma barreira geográfica. Em algumas situações, pode acontecer um contínuo geográfico, onde um organismo possa entrar em contato com outro, mas esse movimento, esse fluxo não é tão intenso. E a distância, a separação entre eles em áreas distintas favorece a especiação. Pode acontecer também o processo de especiação em uma mesma área. E em uma mesma área os indivíduos podem começar a sofrer mudanças. E nós vamos falar em espécies simpátricas. A simpatria ocorre quando esses eventos ocorrem numa mesma área. Beleza? A especiação ocorre numa mesma área. Nós temos a simpatria em áreas diferentes. Nós temos a alopatria. Beleza? E aí, gente, vê bem. Está ocorrendo aí o processo de especiação, como nós acabamos de visualizar aqui. É interessante que você perceba alguns pontos. Vê só.
Eu disse para você que o isolamento reprodutivo é a confirmação de que houve especiação. Os organismos não são mais capazes de cruzar e reproduzir. A gente pode dividir esses mecanismos em alguns tipos, olha só. Nós temos aí mecanismos que a gente vai chamar de pré-zigóticos. O que são os mecanismos pré-zigóticos de isolamento? Imagina que os dois organismos ali que eu citei, eles voltam a se encontrar, mas eles apresentam aí mudanças que não fazem mais com que ele consiga cruzar com o outro. Eles podem ter mudanças comportamentais, alterações anatômicas, tá? E períodos diferentes de fertilidade, que a gente vai dizer mudanças sazonais. Vê só. Mecanismos pré-zigóticos impedem que os organismos cheguem a cruzar, beleza? Olha só. Eu vou colocar assim. Pré-copulatórios é mais interessante, olha só. Pré-copulatórios, antes do zigoto, não chegou a copular. Pré. O que é que pode impedir que os organismos venham a copular? Quem pode impedir que eles venham a copular são alterações que aconteceram ao longo do tempo, que levam a mudanças comportamentais, que nós vamos chamar aqui de mudanças etológicas, mudanças sazonais, por exemplo, o macho, quando eles viviam na mesma população, procuravam a fêmea num determinado período. Mutações trouxeram modificações que ela já não fica fértil naquele período que o macho procura. Enfim, então isso vai dificultar a cópula. Então temos aí alterações etológicas, comportamentais, sazonais, seria um período de fertilidade, certo? E mudanças anatômicas. Eles podem ter sofrido alterações nos órgãos genitais que não há mais compatibilidade. Se não há mais compatibilidade, eles podem até tentar a cópula, mas não irão conseguir devido às alterações que ocorreram nos órgãos, na morfologia dos órgãos. E aí nós temos também os mecanismos pós-copulatórios. Eles podem até conseguir copular, vê bem. E esses mecanismos pós-copulatórios, ele foi lá, cruzou, os indivíduos cruzaram entre si. Mas o que é que pode acontecer? Pode ocorrer a morte do gameta. Se o gameta morre dentro do sistema reprodutor feminino, por exemplo, o gameta masculino morre dentro do sistema reprodutor feminino sem que ocorra a fecundação. Veja, eles cruzaram, mas não fecundou. Então, houve a cópula, sim, pós-copulatório, mas o gameta não chegou lá no gameta feminino. Então, seria um pós-copulatório pré-zigótico. Como é que eu exemplificaria um mecanismo pós-copulatório? Copulou, pré-zigótico. Ele copulou, mas o gameta morreu. Morte do gameta. Ele poderia ser também um mecanismo pós-copulatório, pós-zigótico. Ele pode cruzar, veja, mesmo sendo de espécies diferentes, ele pode cruzar, pode fecundar
e aí tem algumas condições que podem levar à não formação do indivíduo ou até a formação. Pode ocorrer morte do zigoto, o zigoto pode morrer, havendo incompatibilidade do material genético, fecundou, mas o zigoto foi inviável. Pode ter a inviabilidade do híbrido, ele pode nascer e ser um organismo mais fraquinho, que não se adequa bem ao ambiente. Veja que ele cruzou, fecundou e o indivíduo avançou, ele nasceu, mas ele é inviável. A inviabilidade do híbrido, porque ele vem do cruzamento de duas espécies diferentes. E, por fim, a esterilidade do híbrido. E no caso da esterilidade do híbrido, nós temos, por exemplo, o cruzamento entre égua e jumento. A égua, olha só, a égua e o jumento. Dá uma olhada aqui. A égua tem 64 cromossomos em suas células diploides. O jumento tem 62. Quando sofrerem meiose para formar os gametas, o gameta feminino da égua, ó, evidentemente, lógico, tem 32 cromossomos. O espermatozoide do jumento vai ter 31. Quando ocorrer a fecundação, nós temos o resultado burro ou mula com 63 cromossomos em suas células diploides. Perceba que não restaurou nem a égua, nem o jumento. Esse indivíduo terá problemas para formar os seus gametas, conduzindo à esterilidade do híbrido. Muita atenção para esse mecanismo pós-copulatório, pós-zigótico, tá? Ou melhor, isso pós-zigótico, para que dê uma atençãozinha especial, porque isso aí pode cair na prova como a prova do Enem, beleza? Eu peço a vocês que fiquem ligados agora nos nossos slides, que a gente vai dar aquela geral, a gente vai dar aquela sintetizada em todos os pontos que nós trabalhamos aqui, tá? Muito massa essa aula tem pontos bem interessantes, tá? E aí na nossa última aula, que é a próxima aula, que será de evolução humana, a gente fecha o conteúdo de evolução e, como eu disse, tem muitas questões aí na plataforma e eu vou trazer ainda muitas outras para vocês, beleza? Olho na tela, fica ligado. Evolução, olha lá, teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, fatores evolutivos, nós temos aí, ó, mutação gênica, recombinação gênica e a seleção natural, como aí os fundamentos da teoria sintética da evolução. E aí achei muito bacana essa imagem que ela misturou aí a ideia da criação com Darwin, com o DNA, com a evolução humana, uma síntese de vários conceitos aí que são aplicados dentro da teoria sintética da evolução. Então nós temos aí, mutação gênica é a alteração na sequência de bases nitrogenadas do DNA, que podem ser transmitidas aos descendentes. Um exemplo de mutação por substituição é a anemia falciforme. A gente tem a substituição do códon GAG, no caso da sequência do DNA GAG, por GTG, provoca a troca do ácido glutâmico pela valina. A hemoglobina é uma proteína, se você trocar esse aminoácido por outro, pode levar a uma má formação, tornando-a anormal, que passa a ser chamada de hemoglobina ciclêmica, e aí nós ainda vamos falar isso nas aulas de genética, beleza? Mas você já tem uma ideia aí com a imagem de hemácias mal formadas como resultado da mutação que ocorre na síntese da hemoglobina. Recombinação gênica é a mistura dos genes, cria novas combinações, ou melhor, a mistura dos genes cria novas combinações e aumenta a variabilidade genética. A recombinação gênica pode ocorrer de dois modos, pelo crossing over, que reagrupa os genes em novas combinações,
ou através da reprodução sexuada, fecundação, reprodução sexuada, que reúne os materiais genéticos dos gametas dos diferentes indivíduos. E aí temos uma imagem mostrando aí o crossing over. E o nosso próximo ponto aí, a seleção natural. Esse fator evolutivo reduz a variabilidade genética. Veja que a seleção, ela filtra. Se existir uma diversidade, ela escolhe apenas alguns tipos. Tem aí, ó, escolhendo os melhores genes e acumulando-os no genoma das espécies. Existem 3 tipos de seleção natural: direcional, estabilizadora e diversificadora. Como nós vimos na seleção direcional, nós temos aí uma das formas mais simples de seleção natural. Ela seleciona um dos fenótipos extremos e é responsável pela maioria das mudanças fenotípicas que ocorrem durante o processo evolutivo. Na estabilizadora, esse tipo seleciona os indivíduos com fenótipos intermediários ou fenótipo intermediário, ou seja, mais próximo da média. O exemplo eu citei do bebê, do peso médio do bebê. Os extremos, nesse caso, apresentam desvantagens sobre os outros, não sendo selecionados. E a seleção natural continuando aí com a disruptiva. Nesse caso, os extremos são favorecidos. Como exemplo, podemos citar a espécie Passerina amoena, que possui indivíduos com cor azulada brilhante, indivíduos com cor amarronzada e outros intermediários. Nesse caso, os azuis são melhores em conseguir territórios e reproduzir-se. Os amarronzados são ignorados pelos azulados e também conseguem reproduzir-se. O outro não simpatiza muito com ele, mas ele consegue reproduzir. Já os de coloração intermediária são notados pelos outros machos e não são tão especializados para conseguir território, reproduzindo-se menos. Se eles se reproduzem menos, eles reproduzem menos, os que têm cores intermediárias, eles tendem a reduzir, sendo selecionados negativamente. Sendo excluídos, na verdade, é mais adequado. Então temos aí o Passerina amoena, tá um exemplar aí dessa espécie. Nós temos aí, olha, a seleção natural ainda, os gráficos que mostram, percebe aí, olha, que nós temos a direcional, a linha vermelha mostrando que a tendência é ficar um extremo dentro da faixa verde. Os intermediários para a estabilizadora, fiquem muito atentos para esses gráficos. E na disruptiva nós temos a permanência dos extremos mostrados na linha vermelha, no gráfico mais voltado para a direita. Temos aí, olha, a imagem do melanismo industrial, a seleção que ocorreu com as mariposas Biston betularia, tá, que ocorreu na Inglaterra, com a implantação do parque industrial, daí o melanismo industrial. Temos aí, olha, a genética de populações, falando sobre o teorema de Hardy-Weinberg, que fala do princípio do equilíbrio gênico. Se nenhum fator evolutivo ocorrer em uma população, as frequências dos alelos serão sempre frequentes durante todas as gerações. As frequências serão sempre frequentes. Uma população está em equilíbrio quando o número de indivíduos é muito grande, infinitamente grande, acasalamentos são ao acaso, promíticos, não está sob o efeito da seleção natural, não deve ocorrer mutação e não há migração entre populações, ou seja, a população está isolada, evitando aí o fluxo migratório. A frequência, olha, as expressões matemáticas que nós deduzimos, a frequência gênica da população, P mais Q igual a 1, onde P é o alelo dominante e Q é o alelo recessivo. E para o cálculo da frequência genotípica, P quadrado mais 2PQ mais Q quadrado igual a 1, onde P quadrado é azão, azão, 2PQ azão, azinho e Q quadrado azinho, azinho. Os desvios ao teorema, ou desvios do teorema, quando uma população não atende aos pressupostos do teorema, foram os que nós colocamos há pouco. Ou seja, quando há mutação, o tamanho da população é pequeno, os acasalamentos não são ao acaso e ocorre a seleção natural. Aí nós temos aí um desvio ao equilíbrio. A migração e a deriva, olha aí, também afetam esse equilíbrio. E nós temos aí, ó, a migração, como nós já trabalhamos, a deriva e o princípio do fundador. A deriva gênica é decorrência de cataclismos naturais. Lembrem que eu coloquei aqui no quadro eventos externos, tá? Terremotos, vulcanismos, enchentes, furacões, queimadas, enfim. Que levam à morte, ao acaso, muitos indivíduos de uma população, alterando as suas frequências genéticas. A deriva gênica provoca evolução, pois a nova população voltará a crescer. Veja o exemplo das árvores. A partir de uns poucos sobreviventes, princípio do fundador, apresentando frequências gênicas
bem diferentes da população original. Eu adoro esse exemplo da árvore porque ele é muito didático. Então nós temos aí especiação, formação de novas espécies. Uma nova espécie pode ter as seguintes relações geográficas. Olha aí, aquele exemplo da alopatria, simpatria e quando há um contínuo geográfico. Isolamento geográfico, tem uma alopatria, estão em áreas diferentes. Pode ocorrer um contínuo geográfico, uma área de continuidade em que eles podem aí eventualmente se encontrar. E pode ocorrer especiação dentro de uma mesma área. E aí estamos falando em simpatria, beleza? E aí nós temos os mecanismos de isolamento reprodutivo pré-copulatórios, impedem cruzamentos interespecíficos entre espécies diferentes. Parceiros em potencial não se encontram. Isolamento sazonal ou de hábitat. O hábito também aí, olha só. Parceiros em potencial encontram-se, mas não copulam. Isolamento etológico, comportamental. A cópula é tentada, mas não há transferência de espermatozoides. Isolamento mecânico devido às alterações nos órgãos sexuais. E temos aí o mecanismo de isolamento reprodutivo ainda, pós-copulatórios. Os mecanismos pós-copulatórios reduzem o completo sucesso dos cruzamentos entre espécies diferentes. Podem ser pré-zigóticos, a transferência de espermatozoide ocorre, mas o ovo não é fertilizado devido à morte do gameta. Pós-zigóticos, o ovo é fertilizado, mas o zigoto morre. O zigoto produz um F1 de híbridos inviáveis, olha aí, ou com viabilidade reduzida. E por fim, o exemplo da égua e do jumento, os zigotos dos híbridos da F1 são completamente viáveis, mas parcial ou completamente estéreis, ou ainda produzem um F2 deficiente, esterilidade do híbrido. Então, gente, com isso aqui, nós estamos finalizando aí a nossa aula, nossa segunda aula, né? Na verdade, a segunda parte da primeira aula de evolução. E na nossa última aula de evolução, de exposição do conteúdo teórico, vamos passar para eras geológicas e evolução humana. Lembrando ainda que eu vou colocar uma aula de aprofundamento e de resolução de questões. Não deixem os conteúdos acumularem, não percam nossas aulas, acompanhem semanalmente e eu sei que vai ficar fácil e o resultado positivo virá. Um grande abraço a todos.